Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre modelagem. É isso mesmo, nós vamos fazer a modelagem desse vestido lindo, com todos os detalhes, todo a partir do molde base. E fica até o final que eu tenho uma surpresinha para você. Então vamos lá, vamos ao vídeo. Então vamos lá, vamos à modelagem. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um molde base, tá? Eu tenho esse molde base, ele é 46, e eu vou replicar esse molde base para uma outra folha, para essa outra folha que a gente vai poder cortar, já recortando o molde no tamanho 48, tá? Então eu vou deixar uma folga, eu vou deixar 2 centímetros maior que esse para os lados, para frente, tá? Só para a gente conseguir fazer uma modelagem maior. É claro que nós vamos seguir as medidas, tá? Essas medidas que eu tô deixando para vocês aí na tela, só são algumas das medidas que a gente vai seguir, mas todas as medidas desse vestido que a gente vai fazer, elas estão na descrição do vídeo. Inclusive, eu aconselho que você tenha sempre um molde base pronto. Deixa sempre ele prontinho e na hora de fazer uma modelagem, você só faz replicar e faz a montagem na modelagem, né? Porque facilita muito nessa hora. Eu tô aqui fazendo essas marcações, gente, só para facilitar, para passar pro outro molde base, tá? Mas esse daqui são as pences, altura do busto, altura de cava, tá? Só mesmo para fazer as marcações. Hoje eu não estou ensinando a fazer o molde base, tá? A gente pode providenciar, se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu posso fazer um molde base, ensinar a fazer um molde base, tá? Do comecinho, tá bom? Mas hoje a gente vai começar a partir do molde base e fazer essa modelagem, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu já estou marcando essa frente, tá? A medida dela é 36. E eu já vou marcar aqui antes mesmo de recortar o molde base, tá? Só para poder a gente ter uma direção. Eu vou retraçar aqui só mesmo para avivar mais a cor do traço, tá?
Já vou marcar aqui em cima. O ombro é 8 centímetros. Mas, gente, 8 centímetros não é exatamente o ombro dela. É a medida que eu tirei, que ela quer que fique a largura do ombro, por conta de ele ter decote. Então, se ele tem um decote, é claro que ele não é toda a largura do ombro dela. Então, eu marquei nela até onde ela queria que ficasse o decote. Normalmente, eu deixo essa marcação do decote na linha de cava. Por quê, gente? Mesmo que a cliente queira mais embaixo, o decote mais profundo, eu sempre deixo um pouco menos, tá? Um pouco mais acima, aliás, para quando ela provar, aí sim eu desço o decote do jeito que ela quer. Essa altura aí do ombro até abaixo do seio deu 38, tá? E a gente já vai cortar aqui, porque na verdade aqui vai ter uma pala abaixo do seio, né? Então a gente já vai deixar na altura certinho. Tirar logo esse excesso aqui do decote. Gente, tô cortando a parte desse decote reto, tá? É V, um decote V, bem V. Mas depois a gente vai falar um pouco sobre esse ajuste aí do decote, tá? Agora a gente vai fazer essa marcação aqui para poder retraçar a parte da cava. Eu gosto sempre de medir aqui meio do busto de um lado, meio de busto do outro, tá? Centro busto. Aí, então, cortar esse excesso. Porque se a gente tivesse cortado antes e quando fosse medir, ia faltar o pedaço do papel. Então, assim, é importante marcar primeiro, depois recortar. E se for necessário, aí sim, faz um ajustezinho, corta. Se sobrar um pouco para baixo, não tem problema, é só ajustar, é só acertar, tá? Que é importante que o molde fique exato, tá? Um tamanho exato. E eu super recomendo que durante toda a modelagem que você faça, qualquer uma que seja, sempre você vá verificando as medidas. Olha novamente, mede novamente, tá? Todo o tempo usando a fita métrica. Essa altura do seio aí, do ombro até abaixo do seio, deu 38. A frente dela é 36, dou uma conferida, tá? Vou deixar uma marcaçãozinha aqui pra gente não ir esquecendo, fica mais próximo de olhar. Dá uma revisada mesmo no que já foi cortado. E agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar um pouquinho desse decote, tá? Normalmente, quando a pessoa vem provar uma roupa,
esse decote ele precisa dar uma leve curva, né? Então a gente já faz isso aqui na modelagem, já faz essa leve curva aqui. Mas isso no sob medida, vocês sabem que não significa que a gente não vai precisar depois aumentar esse decote, né? Depois de uma prova. Mas enfim, o importante é já você fazer essa curva, tá? Que vai ficar mais fácil depois. Então pronto, gente, a frente está pronta da modelagem, tá? Mas a gente ainda vai fazer aquela revisão. E eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês. Uma dica importante, tá? Que eu queria mostrar nesse molde para vocês. Vamos só dar uma revisada aqui nas medidas. Gente, esse molde ele está sem o acréscimo para costura, tá? Então não esqueçam de deixar, tá? O acréscimo para costura 1 centímetro de cada lado, dependendo do tamanho que você vai fazer, seguindo as medidas que você vai usar, tá bom? Deixa o acréscimo para costura. Então eu vou tirar um pouquinho mais na parte de baixo aqui, ó, para fazer aquela inclinação que eu fiz no começo, mas aí eu precisei retraçar e cortar um pouquinho mais e acabei tirando fora. Vou tirar só mais um pouquinho aqui da frente. E agora uma dica importante: como tirar a folga do decote? Como a gente vai fazer para tirar esse papo, essa folga que fica quando a gente faz um decote muito profundo? Quando a gente fala que a modelagem ela é intuitiva, quando existem várias possibilidades de a gente modelar, que na modelagem tudo pode. Isso é verdade, tá? Mas você tem que saber a técnica certa para poder fazer essas alterações. Digamos que eu quero um decote profundo. Minha cliente quer um decote bem grande. E ela tem de seio a medida 113. Com isso, você já sabe que essa medida do busto é um tamanho grande. Ok, tá aí um decote maior, bem mais na altura do busto, né? Só que, o que vai acontecer quando essa pessoa vestir essa roupa com essa modelagem? Vai ficar uma folga. Bem aí no decote vai ficar uma folga. Então assim, o tecido vai ficar todo bambo, vai ficar aparecendo o seio. Quando a pessoa olha de lado, sabe quando acontece isso? Então é exatamente isso. Então, aumentou o decote, vai criar uma folga, tá? Você vai fazer uma pence, mas essa pence ela não vai aparecer. É só uma transferência de pence. E você vai fazer esse ajuste na modelagem. Por quê? Para não ter que fazer isso depois na peça, né? Para não deixar depois o vestido visualmente feio. E o que você vai fazer? Você vai fazer essa marcação na frente, dobra o papel um pouco, você vai ver que o decote já vai ficar um pouco mais fechado. Você vai prender com uma fita, tá bom? E aí ele já vai ficar um molde mais fechadinho. Prendeu com a fita, pronto. Ele vai estar no ponto de você fazer o corte no tecido. Então o que vai acontecer? Quando o teu molde estiver pronto, depois que você fazer isso, você vai colocar no tecido e vai cortar. E aí o teu decote vai ficar grande, bem bonito, mas não vai ficar com essa folga. Ficar bem arrumado, cavado, mas sem folga. Uma modelagem perfeita, né? Que é o que identifica uma roupa que ela está bem feita, bem bonita, bem cortada, tá bom? Então essa era a dica que eu queria passar para vocês em relação a essa parte da frente. Só uma rápida conferidinha aqui nas medidas e a gente vai começar a fazer a modelagem das costas, tá? Agora nós vamos começar a fazer a modelagem das costas, tá? Segue a mesma linha, vamos colocar o molde base, vamos replicar o molde base para que a gente possa cortar, que a gente possa usar. Gente, eu uso o mesmo molde da frente, eu uso para as costas, tá? O molde base que eu uso, ele já é preparado e eu já faço só replicar e faço ajustes da medida da costa, para não ter assim vários moldes bases, né? De frente e costa. Eu sempre deixo, principalmente nessa parte de cima aí da gola, da parte da cava do pescoço,
eu sempre já deixo as duas alturas, frente e costa. E aí você não precisa ter todo esse trabalho de fazer duas vezes. Então vamos lá. Agora nós vamos às medidas, tá? Eu vou medir aqui o busto, 113. Meio das costas, tá? Que é o costado, é 39. E aí vou medir lá em cima também o ombro. Porque o ombro ele tem que acompanhar o decote da frente, porque também terá um decote nas costas, tá bom? Então agora a gente vai fazer essas medidas e as marcações. Eu vou fazer aqui a marcação da linha de cava para poder eu ter um guia para poder cortar o decote. O decote das costas, por enquanto, na modelagem eu vou fazer até na altura da linha da cava. Mas normalmente nas provas, vocês sabem que sob medida ele tem essa possibilidade de ir mudando, né? Então eu sempre deixo mais em cima e aí depois que eu vou adequando ao gosto da cliente, tá? Pronto, agora feitas essas marcações, a gente vai continuar, deixa eu só tirar um pouco essas coisas daqui, para a gente ter mais espaço. E vamos continuar a modelagem. Agora você vai pegar a parte da frente, que já foi cortada, que já está certa, né? E a gente vai marcar a parte da costa por essa altura da frente, que já tá feita a pence e tudinho, né? Tá fechado. Então, essa altura, ela já é uma altura correta. A gente marca pela frente, isola a frente e faz o traço para poder cortar nessa altura aí. Pronto, seguindo essa marcação aí, risca, né? Para retraçar aí. E aí corta, já deixa separada essa parte. Essa parte, na verdade, vai ser a pala, né? E agora a gente vai ver a pence da costa. Muitas vezes, gente, em muitos casos, não é necessário colocar. Você pode também fazer uma transferência de pence. Pode fechar a pence e cortar um tecido inteiro. Existem pessoas que têm essa curva da costa bem curvada, né? Tem lordose mesmo. E a gente tem que olhar para essas dificuldades na hora de modelar também. Eu particularmente, eu gosto muito de colocar as pences. Eu acho que arrumo mais, né? Fica melhor. Em alguns casos não coloco para não ficar tanto corte na roupa, digamos. Nesse caso, a gente não vai fazer a pence visível, mas eu vou fazer uma transferência de pence, tá? Só mesmo para poder ficar lisinha as costas, não ficar tecido embolado, né? Empapuçado aí a gente tira esse excesso de tecido que fica. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer esse corte, vai passar o papel um lado por cima do outro, para poder fechar a pence, tá? Eu dou esse cortezinho mais para cima, só para arrumar um pouco a questão do papel. Mas ele só fica assim, gente, porque é papel, tá? Depois no tecido, quando você colocar a peça de papel em cima, ele vai arrumar e fica bem certinho, fica bem bonito, tá? Isso aí ele sai, não tem nenhum problema não. Agora você passa uma fita em cima, só para prender, para fechar e deixar ele uma peça só, tá? Para ficar no ponto de cortar o tecido, tá bom? Deixa eu colocar aqui a fita para fechar. E aí ele vai ficar uma peça só para cima. Abaixo dele fica a pala, cortar aqui, pronto. E ele fica uma peça inteira. Tirar aqui, coloca um lado por cima do outro, ó, no papel, que aí fica fácil de grudar a fita, tá bom? Só colocar por cima. Deu uma engelhadinha aqui, mas esse é o de menos, tá? Porque a peça fica inteirinha, não tem problema nenhum. Cortar aqui, ajustar, dá sempre aquela ajustada, sempre aquela conferida com as medidas que eu tava falando antes.
que é muito importante essa revisão na modelagem, como em qualquer coisa que a gente faça, né? Na parte de costura, a gente tem que sempre dar uma revisada, verificar medidas, verificar tamanhos. Eu vou só anotar aqui, fazer essas anotações e a gente vai fazer a modelagem das mangas, da manga bufante. Agora nós vamos fazer a modelagem da manga bufante, tá? Esse aqui é um molde base de uma manga simples, tá? Que a gente vai transformar em uma manga bufante. É uma técnica muito simples de você aumentar o teu molde, de modificar o molde base, sem precisar você fazer vários. Aqui é o fio, tá? No meio da manga. O que você vai fazer? Você vai pegar e você vai traçar, fazer um traço nessa direção aqui. E outro nessa direção aqui, tá? Você faz 2 riscos. E aqui é o fio, tá? É o fio do tecido. Aqui seria o fio do tecido no meio da manga. O que você vai fazer agora? Você vai cortar aqui no meio. Você vai cortar aqui onde você riscou, tá? Não deixa aí até o final, mas deixa aí de uma forma que ele tenha esse movimento, tá? Que ele possa movimentar e criar uma forma desse lado, tá? Pode ir até um pouquinho mais. A mesma coisa aqui. Esse tamanho aqui, gente, já é um molde base de manga tamanho 48, tá? Já é o tamanho mesmo do vestido que a gente tá fazendo. Pronto, você cortou, tá? Passou o risco aqui no meio, passou os 2 riscos aqui só para você ter uma direção. O que você vai fazer agora? Você vai abrir. Tá vendo? Você abre aqui, vou botar um pezinho aqui. Você vai abrir. E você vai abrir aqui. A mesma coisa você vai fazer desse lado. A mesma coisa aqui. Tá? O que você vai fazer agora? Agora você vai retraçar a parte de cima da manga. Então, ela vai ficar com mais espaço para você franzir só essa parte daqui de cima. Essa parte aqui do braço vai continuar normal, igual, para não ficar aquela manga enorme. Só vai ficar no franzido aqui, ó, tá? Ela vai ficar bufante só na parte de cima. Então, não vai deixar aquela manga enorme. Aqui ela fica no tamanho normal que ela é, tá? Então, assim, quanto mais bufante você quiser, mais você abre aqui. E esse formato aqui de cima vai abrir mais, vai ficar mais para cima ainda, tá? Quanto mais bufante, mais aberto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, esse daqui a gente vai cortar aqui. Aqui. Vou fazer umas marcações aqui. O resto você segue igual como é o molde base, tá? Para não aumentar o tamanho da manga, aumenta só a parte bufante.
esse espaço, que é o que vai fazer a manga ficar bufante. É uma técnica muito simples, muito fácil de você chegar ao tamanho bufante que você quer, tá? Você pode fazer ela bem mais bufante usando essa técnica. Detalhe, quanto mais bufante você quiser, é legal que você faça vários cortes, porque ele vai abrir melhor sem perder esse formato aqui, tá bom? Então é isso. A modelagem da manga é essa. A gente vai retraçar aqui o fio, só para ter uma direção na hora de que for cortar o tecido. Tá? E essa aqui é a modelagem da manga bufante, tá? Aqui é a frente. Aqui é a costa. Só para ter um direcionamento. Certo? E essa aqui é a manga bufante. Agora nós vamos tirar a medida da pala. Eu já dobro aqui como se fosse o tecido dobrado, tá? Normalmente eu tiro a modelagem só da frente. Mas vamos lá. Essa modelagem da pala é muito simples, gente. É uma pala de 12 centímetros. Ela fica logo abaixo do busto, tá? E abaixo do busto, a medida do vestido que nós vamos fazer é 99 centímetros. E a cintura é 96, tá? A diferença não é muito grande. E eu já vou deixar aqui a folga da costura. Essa pala é uma pala bem retinha. E essa medida aqui, eu já fui deixando esse espaço para costura, tá? Então, assim, não precisa deixar essa parte aqui em cima e nem aqui embaixo. Ela já está com a costura. Então, o que eu faço para tirar a parte de trás? A mesma coisa, só que eu deixo um espaço aqui, tá? De 2, 3 centímetros passando para colocar o zíper. E isso normalmente você vai fazer dependendo da medida da sua cliente, tá? Para quem você vai fazer o vestido. Então é isso, meus amores. Eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas dos folhos, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro, comprimento e largura, porque ele é cortado no fio reto, no tecido retinho mesmo, não tem mistério nenhum, tá? Não é necessário você tirar um molde, dá para cortar sem fazer um molde, tá bom? Mas eu vou deixar as medidas bem certinho de cada folha. E não esqueçam, tá? Tirar medidas corretamente e usar essas medidas corretamente é muito importante para uma boa modelagem, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, mas ainda não acabou, lembra da surpresinha? Se você quiser a segunda parte desse vídeo com o corte, a costura, o acabamento desse vestido, deixa nos comentários que eu posto aqui no próximo vídeo do canal. E não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilha com amigos que tenham interesse por costura. Um grande abraço e até o próximo vídeo.